Os minutos iniciais de Sunbather são essenciais para entender o tipo de som produzido pelo Death Heaven. Vozes berradas, batidas ensurdecedoras, guitarras altamente ruidosas que contrastam com momentos de maior calmaria e inesperada serenidade. É como se um bloco imenso de ruído se erguesse na sua frente e desabasse por completo. Um cenário caótico, porém cuidadosamente planejado pelos parceiros de banda George Clark e Kerry McCoy. Meu amigo Nick Silva, eu quero saber como que foi o seu primeiro contato com essa banda maravilhosa que é o Death Heaven. Se foi lá em 2013, quando saiu esse disco que a gente vai comentar aqui hoje, ou foi antes o seu contato com a banda? Como é que foi ouvir essa barulheira pela primeira vez? Se eu não me engano, esse disco saiu ali por junho ou julho do ano. E eu acho que eu fui ouvir um pouquinho depois, assim, uns 2 ou 3 meses depois. E 2013 pra mim foi bem aquela época que eu tava aprendendo a ouvir coisas novas, por mais que, né, o Death Heaven faça um rock ruidoso aí. Ele lida com gêneros que, tipo, principalmente o metal, que eu nunca gostei. E aí foi muito inesperado gostar tanto e logo de cara, assim, porque além do black metal, ele mistura outras coisas ali que você fala, tipo, interessante isso aqui. E não é uma experiência que eu tinha tido até então, assim, principalmente com música desse tipo, assim. E você? Cara, eu lembro de lá em 2011 ter esbarrado naquelas listas de melhores do ano de metal, assim. Eu lembro que tanto a lista da Pitchfork quanto a lista de Serial Gun são listas bem interessantes e, se eu não me engano, uma delas trazia o Road to Judah, que é o primeiro álbum de estúdio deles, mas eu não embarquei. Eu lembro que em 2011 eu via muito Liturgy, que é uma banda, assim, que eu gosto bastante, assim. Desses black metal também. É uma barulheira, assim, do capeta, assim. Mas o Sunbather, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu acho que é uma experiência muito impactante, muito diferente. Principalmente pra gente que talvez orbite o universo do metal por conta das coisas que a gente ouve, mas a gente nunca foi... Eu, pelo menos, nunca fui assim, meu Deus, aquele garoto adolescente que tinha camisa do Metallica, né? Mas ouvir o Sunbather, assim, pela primeira vez é uma experiência muito interessante, justamente por isso que você falou, porque tem elementos de outras coisas que a gente estava habituado a ouvir, e eles lidam com uma coisa que pra mim é muito fascinante dentro de qualquer obra, que é a questão do contraste. Então esses altos e baixos o tempo inteiro dentro do disco é uma coisa que me fascinava muito, assim. Pra mim acho que a coisa que mais chamou a atenção, ainda mais nessa época ali, 2012, 2013, eu tava ouvindo muito post-rock, assim, tipo, Sim. Tava muito mergulhado nesse mundo, e aí foi exatamente essa minha ponte. Eu não lembro quem me apresentou na época, mas foi muito tipo, ouve isso aqui que tem umas coisas de post-rock no meio, e aí eu fui ouvir e falei, caralho, isso aqui faz muito sentido estar junto, assim. Sim. E pra mim foi uma experiência muito única, assim, porque eu até então não tinha tido muitas experiências com o que, né, depois foi chamado de black gaze e tal, que é exatamente essa união, né, entre o post-rock e o black metal. Então, pra mim foi um negócio novo e foi desafiador no momento, porque, sei lá, os vocais é uma coisa que até hoje eu não consigo entender o que é cantado. Você tem que ler a letra pra entender, mas... no meio daquela barulheira, o vocal entra como mais um instrumento naquilo, tipo, faz parte da massa sonora, né? Então, é tudo contribuinte ali pra você entender aquilo como um som diferente. Acho que é isso, assim. Eu acho que tem um outro aspecto bem curioso, é que o Sunbather é um desses raros casos de um disco que ele ficou muito popular no meio dele, então assim, ele figurou no topo das principais listas ali de melhores de metal daquele ano, foi muito compartilhado. Eu lembro que no Rate Your Music a galera meio que surtou, e todos esses agregadores de sites de notas, assim, todo mundo surtou, mas acima de tudo eu sinto que ele foi um disco que ele meio que atravessou um público que ninguém tava esperando que fosse impactar. Eu acho que ele caiu no gosto de um gente que era indie na época, exato, né? E até gente de música pop, de rap e de outros gêneros que não estavam habituados a ouvir black metal, meio que foram impactados por esse disco, porque de fato ele é um disco muito interessante quando você ouve uma primeira vez, né? Mas antes de chegar ao disco que foi lançado em junho de 2013, o vocalista George Clark e o guitarrista Kerry McCoy tiveram que se virar.
O Death Heaven é uma banda que foi fundada em 2010 e nessa época a banda não possuía nem guitarra elétrica e nem amplificador ou qualquer outro instrumento profissional. Juntos, eles pegaram tudo que eles tinham de dinheiro, que era um total de uns $500, e entraram em estúdio para gravar uma demo junto com o produtor e engenheiro de som Jack Shirley, que na época não tinha grande repertório, mas que viria a se transformar no principal parceiro criativo do grupo, assinando a produção de todos os outros trabalhos da banda. Então ele virou meio que esse sexto integrante, depois que o Death Heaven assentou como um quinteto, né, um parceiraço deles. E com essa demo em mãos, a dupla conseguiu atrair a atenção de parte da mídia especializada e logo caiu nas graças da Death Wish, que é a gravadora comandada pelo Jacob Bannon, que é o vocalista de uma das minhas bandas favoritas, o Converge, que em 2012 lançou um descasso, assim, e que eu acho que foi um ponto de transição também para eu gostar de metal, e depois eu fui ouvindo as outras coisas do Converge. E a gravadora não somente concordou em relançar a demo em um single oficial, como ofereceu um contrato para a produção do primeiro álbum de estúdio da banda, que é o Roads to Judah, que saiu em 2011. São 4 composições que mais uma vez destacam essa relação do Death Heaven com o famigerado Black Gaze, mas que reforçam o fascínio da dupla pelo post-rock de bandas como Mogwai e Explosions in the Sky. E o fascínio pelo som do Mogwai é tamanho que a banda chegou a lançar um single com versões para o punk rock e Code, que são músicas bem importantes ali do grupo escocês. Você chegou a ouvir o Roads to Judah? Como que foi fazer esse regresso depois de ser impactado pelo Sunbather? Eu fui ouvir, acho que um bom tempo depois. Acho que eu nem cheguei a ouvir no mesmo ano, assim. Acho que lá quando eles lançaram o New Bermuda de 2015, se eu não me engano. Sim. Aí que eu fui voltar pra esse disco. E, de fato, é um disco, não diria amador, assim, mas ele é muito cru no que eles propõem a fazer, assim. Inclusive, lendo um monte de entrevista, né? É engraçado ver o quanto eles comparavam, né, o Sunbather com o Roads to Judah, e o quanto eles, tipo, esse disco novo, né, o de 2013, demandou muito mais tempo, muito mais cuidado, muito mais tudo pra eles, assim. Como eles já não eram mais uma banda iniciante, como eles já tinham se refinado mais instrumentalmente e tudo mais. Porque, apesar da fórmula ali ser não a mesma, né, porque tem coisas diferentes entre os dois discos, mas eu acho que o inicial ali, o basicão já tava nesse disco, já tinha desde o início. Eu sinto que o Roads to Judah, ele é meio que a ideia e o Sunbather é a concretização, assim, porque tudo que eles apresentam no Roads to Judah vai ser incorporado no Sunbather, só que eu sinto que ele não tem o mesmo peso, a mesma intensidade, a mesma complexidade, até porque era uma banda ainda em formação, eram só eles dois como integrantes de fato ali. Eu sinto que é bem isso, é um disco de início, de começo. Olha, a gente gosta de fazer esse tipo de som, isso é o que a gente consegue fazer agora, mas eu acho que a gente pode fazer algo melhor do que isso lá na frente, né? Sabe aquele bolo que você tá fazendo, aí você abre o forno antes do tempo e ele fica solado? Tá cru. Acho que pra mim é meio que isso, assim, é tipo... é aquilo lá, a fórmula tá ali, tá pronta, mas alguma coisa não deu muito certo no caminho. Você vai comer do mesmo jeito, é bom, ali. Mas faltou um tiquinho ali pra transformar aquilo num rolê legal. E essa movimentação toda em cima do Roads to Judah resultou em um trabalho que foi muito bem recebido pela crítica especializada, como eu falei, que saiu na lista da Pitchfork e outras publicações da época, mas ela era apenas um ensaio para aquilo que a banda viria a produzir no Sunbather. E segundo o vocalista da banda, em uma entrevista para o Pop Matters, a proposta da banda era de produzir um disco menos melancólico, menos centrado no black metal e mais apresentando um som exuberante voltado ao rock e até mesmo ao pop. E aí eu começo a me pegar nesse conceito de pop, por mais que ele possa ser questionado o tempo inteiro, eu sinto que as dinâmicas dentro do disco, elas são de um disco de música pop, no sentido de tem atos, tem estruturas, tem músicas que servem meio que de passagem para algo maior, assim, não é uma ideia totalmente aleatória. Eu sinto que eles conseguem brincar com essas dinâmicas dentro do Sunbather, que é uma coisa que falta no Roads to Judah, mas que vai ser aprimorada nesse outro trabalho de 2013, né? É que também nessa coisa de ser uma música tão extrema, qualquer coisa que já suavize isso, pra eles já é visto um pouco como um caminho, trilhar mais pop, né? Tipo, e de fato, acho que existe mesmo essa... Por mais que não seja essa coisa, tipo, refrão e tudo mais, acho que ele de fato não é aquela facilita algumas... refrão, ponte, refrão, e aí um outro, tipo... ou uma introdução ali no meio.
Obviamente não é isso, mas acho que ele facilita e algumas estruturas ali dentro permitem essa leitura mesmo como algo mais... Eu não diria pop, mas é pelo menos palatável, assim, acho que é mais fácil de ouvir. Eu sinto que os dois integrantes ali, eles são caras que ouviram, obviamente, muito metal, eles ouviram muita coisa que são, tipo, a base pro gênero, desde coisas como o Death, como Metallica, como o Darkthrone, que é uma puta banda referência pra eles, mas ao mesmo tempo eles nunca se fecharam, tipo, aquele ouvinte cabeçudo de metal, sabe? Eles foram percorrendo outras coisas ali. A própria relação que eles têm com Mogwai, eu acho que é muito expressiva dentro desse disco. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Sunbather, me parecia muito Mogwai, principalmente nessas canções que meio que servem de interlúdio entre uma música e outra. Então, eu acho que isso causa uma separação. Eu acho que talvez foi o que trouxe tamanha notoriedade pra banda logo nesse disco, assim. Então, reapresentou eles de uma outra maneira pro público, né? Então, e na época... obviamente eu não sabia disso na época, mas existia toda uma cena ali desses black metal americano, principalmente ali na Califórnia, né, que é onde eles são. E aí tava surgindo tudo isso, mas ainda era muito um nicho, assim, acho que eles conseguiram popularizar isso de alguma forma, assim, e depois... o Alcest existia, né? Inclusive um dos integrantes eu lembro do Alcest Alcest de já ter ouvido algumas coisas antes, assim, e eu lembro que já era diferente mesmo, aquele fundinho de shoegaze, de dream pop, mas que vez ou outro tendia ao metal, né? Então, mas aí acho que a cena como um todo se beneficiou desse disco, assim. Apesar de muita galera purista falando, ai meu Deus, eles não têm corpse paint, eles usam bermudinha, não gosto. Mas, puta, acho que como um todo, assim, esse disco levou a cena pra um lugar que eles não estavam, assim. Tipo, muita gente conheceu o black metal, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, por causa desse disco, sabe? Sim. E aí, parte desse resultado vem do próprio processo de produção do disco, enquanto o Road to Judah e o material demo foram concebidos sem grandes recursos, em tempo recorde, sem qualquer aperfeiçoamento técnico. O Sunbather foi gravado ao longo de um mês de janeiro de 2013 de forma bastante cuidadosa e potencializando a produção de Jack Shelley. Outro aspecto importante em relação ao trabalho diz respeito à chegada do baterista Daniel Tracy, que ajudou a dupla a entender melhor essas dinâmicas em estúdio e principalmente em como moldar as canções que antes partiam muito da poética torta do Clark ou mesmo das guitarras do McCoy. E o resultado desse processo está na entrega de uma obra que flerta com o caos, porém se projeta de bastante equilibrada. E o Sunbather apresenta 7 faixas. 4 são canções, Dream House, Sunbather, Vertigo e The Pecan Tree, e 3 são interlúdios, Irresistible, Please Remember e Windows. E a decisão de encaixar faixas de interlúdio mais curtas entre músicas mais longas foi tomada em estúdio. O McCoy escreveu muitos riffs antes das sessões em estúdio do Sunbather, alguns dos quais apresentavam um tom de guitarra mais limpo, e o Death Heaven em conjunto queria utilizar isso de algumas formas, então isso acabou sendo encaixado ao longo do álbum. E são essas ambientações sutis que evocam algumas das principais referências criativas da dupla, como os ingleses do Slowdive, e o próprio nome da banda, Death Heaven, veio meio que como uma brincadeira ao título do grupo britânico. Então eles eram o Slowdive e eles eram o Death Heaven, então esses trocadilhos assim de um e outro. Eu acho engraçado você falar da bateria, porque de fato é uma diferença muito grande entre os dois discos, assim. Acho que incorporar um baterista sério ali, né, tipo, fixo na banda, fez muita diferença. Acho que principalmente porque o primeiro disco é muito, tipo, toca qualquer coisa aí só pra acompanhar, tipo, nesse disco acho que dá pra perceber mais o cuidado rítmico com as coisas, assim. Até em todas essa dinâmica, né, de alto e baixo, de ter uns momentos que são... Não tem bateria, basicamente, né? Tipo, Sim, é só guitarra. A guitarra ali, indo longe, com uns efeitos muito loucos. Então, acho que é isso, assim, ter um baterista melhorou muito essa dinâmica das faixas. Eu acho que o Sunbather, ele é um disco bem interessante nesse sentido de introduzir as pessoas ao black metal justamente por conta dessas dinâmicas que vão rolando ali, porque
Às vezes a pessoa ouve o vocal gutural ali, não entende nada do que tá sendo cantado e acha que é só isso, assim, é um jogar de coisas, uma coisa aleatória, violenta, caótica, mas eu acho que o Sam Bethel, ele meio que projeta como uma estrutura, pode ser bem feita e bem aproveitada dentro desse tipo de obra, assim. Talvez por isso ele seja tão atrativo, sabe, de como a banda se entende como banda, como ela vai jogando com esses... Joga a guitarra pra frente, põe a bateria pra trás, coloca a voz pra frente, silencia tudo, deixa um solado de guitarra ali atmosférico rolando. Então eu acho que é isso que torna tão fascinante ouvir esse disco toda vez que eu paro pra escutar, sabe? E acho que outra coisa também tem a ver com a capa, sabe? Tipo, a capa não é uma coisa que te assusta. Sim! Ela é meio rosinha, assim, só escrito Sam Bethel em um branco. Tipo, a capa é lindíssima. E eu acho que tem muito disso. É quase um oposto da questão do black metal norueguês, sabe? De ser uma coisa fria, de ser uma coisa em preto e branco. Tipo, é atrativo, eles são uma banda californiana, né? Então não fazia sentido adotar uma estética que se deslocasse disso, né? É que é engraçado, porque o primeiro disco ainda, por mais que não seja exatamente essa coisa do black metal norueguês, ele ainda tem um pouco desses tropes, assim, né? Tipo de preto e branco, de ser... Eu odeio, parece uma tatuagem brega, assim, que alguém poderia fazer aquela capa. Mas esse não, esse é tipo, é um rolê muito ensolarado e tem até a ver com o disco, né? Que o Sam Bethel é tipo, tomar sol, ou alguma coisa relacionada nisso, né? Banho de sol. E aí, tipo, a capa faz total sentido com o que é o disco, né? E o trabalho ainda apresenta algumas surpresas, como o próprio Stefan Ney Paul, que é o líder do Alcest, outro importante nome do Black Gaze, que aparece lendo um trecho do Milan Kundera, da Insustentável Leveza do Ser, que é um livro de 1984, maravilhoso, recomendo muito que vocês leiam. E ele aparece ali no interlúdio de Please Remember, e segundo o Clark, essa passagem é realmente importante para mim. Ela grita insegurança com a qual eu tenho grandes falhas. E aí outro participante também bastante curioso acontece no interlúdio final do disco, que é o Windows, que é a música que apresenta duas captações de campo de áudios entrelaçados. Na primeira, a gente tem um trecho de uma gravação do McCoy enquanto ele comprava drogas. Isso é muito louco. Na época da gravação do Sam Bethel, McCoy era viciado em opioides farmacêuticos. Tá aí a crise dos opioides nos Estados Unidos até hoje, mais de 10 anos depois. E o Clark queria gravar uma dessas negociações dele comprando esses opioides para que fosse meio que um ponto de vulnerabilidade apresentando o parceiro dele dentro desse disco, assim. E é engraçado porque essa música, ela é contraposta com um monte de passagens bíblicas, né? Entre uma negociação e outra. Porque a segunda é uma gravação de um pastor pregando no centro de São Francisco, na Califórnia, exatamente isso. Isso é muito louco, assim, porque, tipo, é muito... O disco é feito de contrastes, né? Mas é isso, tipo, um cara comprando droga e o outro falando sobre... Basicamente sobre coisas infernais, assim, né? Tipo, maneiras de ir pro inferno, assim, entre essas coisas que eles falam na letra. E aí o Clark falou em entrevista a Pop Matters, abre aspas, tecnicamente é para ser sobre esse cara falando sobre os males do inferno misturado com o próprio inferno pessoal e as realidades reais, como vício e autoestima, não o fogo e o enxofre. McCoy não tinha muito dinheiro e estava meio desesperado. Ele está mostrando os verdadeiros horrores que existem aqui na Terra, os próprios demônios pessoais. É bem bizarro, assim, porque no trecho que mostra a captação dele, ele fala, cara, eu só tenho, sei lá, 50, 60 dólares, alguma coisa assim, cara, é tudo que eu tenho, consegue alguma coisa pra mim. O cara tenta oferecer outras coisas a mais ali pra ele, e aí, enquanto isso, a música vai meio que rolando paralelamente, ela tem uma base meio distorcida, meio etérea de fundo, e aí é muito boa essas dinâmicas como eles vão desenvolvendo dentro do estúdio, né? Aí eu acho que a gente já pode entrar aqui nas partes das músicas. Eu quero saber qual é a sua composição favorita desse disco maravilhoso, mas primeiro dizer que Dream House, como música de abertura, pra mim é uma das melhores inaugurações de disco, assim, de todos os tempos. É uma música de 9 minutos, completamente caótica, barulhenta,
tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo arremessada. Eu acho que ela te introduz de um jeito muito interessante dentro do disco, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, parece que tinha alguma coisa assim, sei lá, desabando em cima de mim, sei lá, uma avalanche de coisas vindo por cima. Eu acho que ela te joga muito dentro do disco, assim, de uma maneira que poucas vezes eu vi dentro de um disco do gênero, sabe? Então, ela já começa, tipo, nível 11, assim, porque, tipo, é aquela guitarrona rasgadaça, aquela bateria de blast beat já, assim, começando. E aí, quando entra o vocal, é mais uma surpresa, porque ele nem chega a ser gutural, né? Porque ele é uma coisa super gritadaça, assim. É quase um screamo, assim, se intransponível em alguns momentos, assim, você não... esse papo de, eu entendo que ele tá cantando, impossível, cara. Tem coisas ali, tem passagens ali que ele tá só gritando no seu ouvido o tempo inteiro e é maravilhoso por causa disso. Então, e aí passa toda essa ideia de dor e sofrimento que esse disco volta em muitos momentos, né? Acho que nem tudo é sobre sofrimento, nem tudo é sobre dor, mas nesses momentos, assim, te passa uma sensação, não de ruim, assim, mas de estar imerso nesse mundo, de entender aquilo, por mais que você não entenda a letra, assim. E aí é uma coisa muito curiosa, porque ao longo dos anos eu fui descobrindo que a poética do Clarke é maravilhosa, assim, e se você para pra ler, às vezes você vai tendo coisas fantásticas. Os discos posteriores, pra mim, ele amadurece ainda mais, mas eu queria pegar aqui o trecho da própria faixa título, Sam Baffer, que eu coloquei aqui, eu traduzi a letra e queria trazer pra vocês. Ele fala o seguinte: prendi a respiração e dirigi por um labirinto de casas ricas. Eu observei como as árvores eram verdes. Eu assisti às passarelas íngremes e às cercas brancas. Eu segurei o volante. Eu suei contra o couro. Eu assisti os cachorros torcendo pelo jardim rico. Eu assisti você deitado em uma toalha, na grama, que ultrapassava a altura das suas pernas. Eu olhei os olhos reflexivos. Eu olhei contra um oceano de luz. Eu acho que, assim, ele tem muito dessa sensação de movimento o tempo inteiro do disco, assim, parece que é muito um personagem observador que vai atravessando esses cenários. E aí, lembrando, eles estão na Califórnia, nesse cenário ensolarado, mas que ao mesmo tempo é ensolarado, é cheio de pessoas bonitas desfilando pra lá e pra cá, é totalmente atravessado, mais uma vez, dessa questão dos contrastes, por essa questão do vício, pela questão desse sufocamento religioso o tempo inteiro. Então a forma como eles vão jogando com esses altos e baixos, esses momentos de maior vulnerabilidade, é uma coisa que talvez você não perceba de cara na letra, porque tá tudo sendo vomitado ali em cima de você, mas quando você para pra ver, todo o conceito do disco se amarra e se fecha, né? Ele é um disco muito redondinho nesse sentido. Inclusive ele fala que não sei se essa música exatamente é o início, onde ele começa a compor o disco, mas essa cena que ele escreve nessa música é o que gatilhou ele a fazer o disco, que é tipo, basicamente, ele tava andando de carro num bairro super rico e viu uma mulher tomando sol. Essa a cena que ele tá descrevendo, mas aí tem toda a opulência de ele tá num bairro super rico e tipo, ele e o Carrie são tipo pobres, né? Tipo, super rapado, né? Assim, e aí é isso, de ver que a mulher tá lá fazendo porra nenhuma, só tomando sol, enquanto, sei lá, a galera tá se fudendo e não sei o quê. Então, acho que esse contraste tem muito a ver com isso também, da percepção dele de ser um cara super fudido, vendo alguém numa opulência, num bairro rico, cachorro latindo e não sei o quê. Então, acho que tem muito disso, assim, deles vindo dessa coisa super suja, mas ao mesmo tempo tá na Califórnia, que é essa coisa, tipo, ensolarada, super vibes, não sei o quê. Acho que outras músicas também vão lidar com isso. Acho que a última, né, o The Big Country, que é ele falando de como, sei lá, a falta do pai dele transformou ele em alguém que, tipo, incapaz de amar, assim, sabe? Essa letra é pesadíssima, assim, são, sei lá, acho que 4, 5 frases, é muito pouco, assim. Mas o jeito que é cantado, o jeito que a música se estrutura, ela é longuíssima, né? Ela é a segunda mais longa do disco. A mais longa é Vertigo, com 14 minutos, e The Big Country tem quase 12 minutos ali. Eu sou sempre favorável às músicas longas do Death Heaven, assim, eu acho que quanto mais longas, pra mim, elas são melhores, porque elas vão assumindo umas estruturas, assim,
completamente imprevisíveis. Elas começam de um jeito, de repente elas estão em outra. Lá na frente, quando eles vão lançar o Ordinary Corrupt Human Love, em 2018, tem uma música que eu gosto muito, que é Canary Yellow. É uma música longuíssima, ela tem quase 13 minutos, assim, e ela tem várias dessas estruturas, assim, que ela totalmente imprevisível, ela muda de tempo, ela muda de direção, entra coros de voz, e eu sinto que todas essas direções meio que são apontadas aqui no Sam Beffer. Mesmo quando eles vão para essas músicas que são mais atmosféricas, mais dream pop, mais slow dive, para mim é meio que uma síntese do que eles vão fazer lá em 2021 no Infinite Grenade, que é aquele disco que eles quase não tem voz gutural, um disco totalmente melódico, mais acessível, que é a parte da turnê. Porque 10 anos fazendo isso, né? Tipo, não tem voz que aguenta, né? É, assim. Acho que a gente pode falar também. Eu não lembro se você foi, acho que foi, né? No show que teve aqui no Brasil. Não fui, eu não fui. Eu viajei nesse dia. O Rolim me convidou pra ir, eu acabei viajando na véspera. Cara, foi uma produção do Monkey Buzz, né? Foi maravilhoso esse show, assim. Como que foi trazer o Death Heaven pela primeira vez pro Brasil? Foi diferente. Acho que essa foi a minha primeira experiência a mais com bandas, né? E aí. É engraçado, assim, porque, tipo, às vezes, sei lá, eu ia pegar uma água no backstage, aí, tipo, a galera tava lá, tipo, fumando drogas e tal, e aí, tipo, opa, eita. Mas, tipo, acho que eu nem cheguei tanto a conversar com a galera, assim, eu conversei mais com as outras bandas, mas foi super divertido, e é um showzão, assim, quando eles vieram pra cá, eles já estavam no New Bermuda, né, mas eles tocaram muita coisa do Sam Beffer, e, puta, é um show incrível, assim, tipo, a entrega do Clark cantando isso é bizarro, e todas as poses, assim, ele tem um postural muito interessante, então, pra quem tá ouvindo isso... Ele pode não usar a maquiagem no rosto ali como outras bandas de black metal, que nem mas precisa. Ele tem um domínio de palco muito grande, eu já vi em todas as apresentações ao vivo, assim, de vídeos que eu assisti, tipo, muito impressionante, assim. Eu acho que pra quem gosta disso, vai ter show, né, deles em breve, produzido pela Balaclava, então, por favor, vá, que é um show maravilhoso. E, puta, foi uma experiência maluca, assim, e aí o público também fica maluco nesses momentos, porque, tipo, tem esses momentos de calmaria, então tá todo mundo ali curtindo a música, aí do nada vem aquelas explosões, e é esse momento que rola uns bate-cabeça fudido, assim, tipo, é muito divertido estar lá no meio. Massa. Então, acho que é um show que te movimenta, não só, tipo, obviamente a música, né, mas te faz se jogar ali no meio por causa da música, é foda. Então, logo foi lançado, o Sam Beffer rapidamente atraiu a atenção do público da imprensa especializada. Entretanto, o que chamou a atenção foi a forma como a banda foi amplamente abraçada por uma parcela do público que não consumia metal e, mais especificamente, um gênero considerado, assim, entre muitas aspas, tão extremo, que é o black metal. O trabalho não somente alcançou a posição de número 130 na Billboard 200, o que para mim é um feito inacreditável para um trabalho do gênero, como ele figurou com destaque em mais de 30 listas de melhores do ano em algumas das principais publicações de música do mundo todo, algumas inclusive com foco em gêneros bastante específicos, como a Complex, que é voltada ao rap, mas que deu uma posição de bastante destaque para eles. Ao final da década de 2010, Sam Beffer entraria para as listas de diferentes publicações com os melhores discos da década de 2010, e ele ainda seria eleito pela Rolling Stone como um dos 100 melhores discos de metal de todos os tempos, o que para mim é muito justo. Eu acho que ele é um trabalho excelente, que tem uma função, entre aspas, uma função educacional de apresentar o black metal de uma linguagem mais pop para o público. E mais do que isso, o Sam Beffer ainda abriria passagem para uma sequência de obras tão barulhentas quanto do grupo californiano, caso do sucessor, que é o New Bermuda, que a gente já comentou, de 2015, e o Ordinary Corrupt Human Love, de 2018, que eu sou completamente apaixonado. Vamos pro fechamento? Bora. Cara, eu acho que esse disco, ele é muito fruto do seu tempo. Eu acho que essa coisa da música dita extrema tava muito rolando nesse comecinho ali dos anos 2010, e não só entre o metal, né, mas tava rolando, sei lá, tipo, entre o rap, com Kanye West, Death Grips. Death Grips, total. E aí, sabe, tipo, em outros lugares, até o pop ainda não, mas, tipo, a gente ia ver ecos disso até num pop mais extremo ali mais pra frente. Então, acho que
esse disco, ele surge ali como um expoente de tudo isso, de apresentar coisas novas a um público novo, de educar as pessoas nesse caminho de beleza, isso aqui tem umas guitarras distorcidaça, mas é legal ainda assim, sabe? Acho que é isso, assim, acho que ele tem uma função muito importante, além de ser um puta disco, né? Acho que Sim. Em questão de letra, instrumentação, em questão de tudo, assim, produção, é um disco fudido. E minha nota, eu vou dar um 9 só porque ele veio com uma versão capada para nós, porque a versão japonesa tem esse cover de Mogwai que o Kleber tinha falado, e acho que ele falta, assim, acho que essa versão estendida dá um gostinho a mais do que a banda, do que ela pode fazer. E você? Cara, eu concordo muito com tudo que você falou. Eu acho que, mais do que um produto do tempo dele, o Sam Beffer, ele é um produto de um público de uma geração de internet. Eu acho que os dois integrantes ali, eles são caras que foram criados na internet. É uma galera um pouco mais fresca, um pouco mais aberta a provar de novas sonoridades. Eu sinto que é uma galera que ouviu muito metal, mas que se permitiu curtir outras coisas para além do gênero, sabe? Então, eu já vi várias entrevistas dos dois falando o quanto eles gostam dessa cena Dream Pop ali dos anos 90, então My Bloody Valentine, Slowdive, Ride, e você vê como isso se aplica dentro do trabalho deles. Eu acho que isso também vai muito para a questão do próprio post-rock ali do Mogwai, que eles gostam bastante, que é um estilo que se permite testar coisas, brincar com as coisas, não seguir uma linearidade. E aí, por mais visceral e brutal que seja o som do Death Heaven, e muitas vezes ele passa pra você, parece que é um caminhão passando assim por cima de você, de tão brutal, de tão truculento que ele é. Do nada, essa violência toda, ela meio que silencia, ela vira etérea, ela te conforta, ela te abraça. Tem umas músicas ali dentro desse disco que são lindíssimas, elas parecem que estão te abraçando, assim. A guitarra, que antes era totalmente agressiva, ela assume uma formatação ondulada, colorida, bonita, quase contemplativa. Então, essa forma como a banda lida com esses altos e baixos, essas estruturas contrastantes, esse som que ora parece que tá te espancando, ora ele tá te abraçando, é o que torna esse disco tão fascinante. Eu acho que tudo aquilo que o Death Heaven vai fazer ali pra frente são obras tão exuberantes quanto. Pra mim é muito importante porque me tirou muito de preconceito de ouvir certas coisas de metal. Eu vinha de uma pegada mais prog, eu ouvia muito o Mastodon e o Baroness, que tem umas estruturas que são um pouco mais amenas, é um som mais convidativo, mas o que eles fazem aqui pra mim é muito impressionante, e que 10 anos depois de lançado, pra mim continua tão bom quanto a primeira vez que eu ouvi, assim, é excelente, sabe? Tem uma consistência naquilo que eles produzem que pra mim é muito única. Por outro lado, eu sinto que essas referências da banda às vezes são muito aparentes, essa relação do Mogwai, essa relação do post-rock, essa forma como eles interpretam estruturas que são muito características de outros artistas. Então por isso eu dou uma nota 9 também. Eu acho que ele é um disco muito bom, mas que é de uma banda ainda em formação e que viria a testar seus limites de forma ainda mais interessante pelos próximos anos. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você acompanha meu trabalho também no site musicainstantanea.com.br. Eu sou o @Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo, e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.